Como fazer a virada da chave da sua startup para que ela seja uma startup bem-sucedida? Olá, eu sou o professor Lauton Menatti e ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda em até 60 dias com o método Startup 60. Seja você sempre bem-vindo, empreendedor, startupeiro, empreendedor de startups. E hoje eu quero conversar com você justamente sobre como é que a gente consegue fazer a virada da chave, né? Aquele momento ou aquelas ações em que a gente faz com que a startup se torne bem-sucedida. Lógico, o conceito de ser bem-sucedido ou não é bastante relativo, obviamente, porque envolve expectativas. Mas o fato é que as startups elas precisam trilhar um longo caminho para o seu sucesso, independente do que seja. Lógico, reforço, o sucesso é relativo, né? As expectativas diferem entre pessoas e organizações. Agora, há um componente que, né, ou mais de um componente, na verdade, são comuns em qualquer situação. Essa é a verdade, né, independente da grandeza alcançada. Então, entender essas situações, esses aspectos, essas questões que a gente pode considerar como viradas de chave para o sucesso, são importantes para que os empreendedores, eles, de fato, eles possam seguir esses princípios norteadores necessários para você fazer o sucesso, né? Até porque, se você não sabe onde você quer chegar, ou você não sabe o que você precisa fazer para chegar em um objetivo esperado, pode frustrar expectativas, obviamente, né? Tanto das pessoas físicas empreendedoras, ou seja, dos empreendedores, dos fundadores, como dos negócios. E aí dentro deles, o que é bastante complexo, são as pessoas que dependem desses negócios. E isso acaba gerando mais frustração também. Então, vamos conversar hoje sobre como que a gente pode fazer essa virada da chave, quais são os principais aspectos que podem proporcionar essa virada da chave da sua startup, né? E fazer com que ela se desenvolva em um ambiente competitivo, extremamente competitivo, que é o ambiente de tecnologia e da inovação. E é nesse momento em que eu peço para que você, empreendedor, acompanhe o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, já curta esse conteúdo já, porque vai ser empreendedor para empreendedor, conversando diretamente, papo reto, aqui na tela do meu computador, para que a gente possa então conversar a respeito disso, certo? Então, sem mais delongas, já vamos direto aqui para o nosso conteúdo. O que faz uma startup ser bem sucedida? E como é que a gente pode considerar esse sucesso, né? Então, o que vem a ser bem sucedido? O que isso pode significar? Porque para alguns, o conceito de bem sucedido está muito atrelado, né, a você se tornar aquela famosa a startup unicórnio, né? Então é aquela que tem valor de mercado acima de US$ 1 bilhão. Muitos enxergam que o sucesso vem disso. Quando, já te digo, muitas vezes você tem startups muito bem sucedidas que não alcançaram o valor de mercado de US$ 1 bilhão, mas elas são muito úteis e muito funcionais nos seus mercados de atuação. Então não precisa apenas definir o sucesso como um número mágico que você alcança, até porque tem um monte de startup que virou unicórnio, depois por variações cambiais ou situações de mercado deixou de ser unicórnio, depois voltou a ser unicórnio. Então, não é necessariamente essa a métrica, ainda que essa seja a métrica mais comum do mercado. Alguns também interpretam que as startups camelo, né? Então aquelas startups que elas são resilientes, né? Elas são bastante resilientes ao longo do tempo, né? Aqui, inclusive, é um camelo mesmo, que dromedário é uma corcova só, que a gente tem duas, né? Então aqui a gente está falando, né, das startups camelo, que elas conseguem sobreviver a ambientes hostis com seu próprio recurso. Para muitos, uma startup bem-sucedida é aquela que você conseguiu realmente desenvolver, né, um método, um mecanismo em que você consegue sustentar o crescimento da sua startup por você mesmo. Então, partindo desse pressuposto, e para que a gente nunca fique no achismo, tá? Importante deixar claro, né, para que a gente tenha aí um direcionamento correto, sistêmico, né, científico até, eu ofereço para vocês uma visão baseada em uma pessoa que é muito influente no mercado, que é chamado Sam Altman, que é este jovem executivo que está aí, que ele é simplesmente o CEO do ChatGPT, a IA, né, inteligência artificial, do ChatGPT, já foi presidente da Y Combinator, que é uma das principais aceleradoras do mundo, né? E ele é bastante influente, tem bastante experiência junto ao mercado de tecnologia e inovação, e dentro de uma palestra, dentro de um conteúdo que ele desenvolveu
de fato destacando os aspectos que podem influenciar no sucesso das startups, lembrando que ele é um cara que já é bem sucedido no mercado, e é importante deixar claro que essa palestra foi muitos anos antes do ChatGPT ter estourado, tá? O ChatGPT já existe há muito tempo, né? A OpenAI lá, né? Que é a OpenAI lá, que é a empresa que organiza o ChatGPT, mas até então não era tão famosa aos olhos do mercado leigo, né? De como nós enxergamos. Essa apresentação que ele faz é muito antes disso, então ele não estava envolvido nessa questão do sucesso da OpenAI, né, do ChatGPT, já vinha fruto do trabalho que ele faz. Ele destaca alguns aspectos e eu fiz um recorte desses aspectos, né, até para poder fazer o direcionamento, e eu quero apresentar para vocês esses aspectos com bastante profundidade, com bastante detalhamento, para que você possa acompanhar realmente esse material e a gente possa entender como é que funciona essa visão do que vale a pena a gente pensar, uma virada da chave para a sua startup ser bem sucedida. E o primeiro ponto que o Sam Altman comenta, né, ele fala o seguinte, né, ele diz o seguinte, né, o produto que você desenvolve, ele é tão bom que as pessoas têm vontade de contar para os amigos, têm vontade de contar para as pessoas. É mais ou menos aquilo assim, não, vai lá, experimenta que é bom pra caramba, é bem legal, ó, faz isso, entra lá no site, verifica o chat, faz isso lá que você vai ver, é bacana pra caramba. Então, é muito da questão de você ter desenvolvido uma solução que represente, de fato, um atendimento tão minucioso de uma funcionalidade, ou de um desejo, de um gap de mercado, que as pessoas passam a ter interesse em comentar a respeito. O simples fato de você ter conseguido desenvolver uma solução nesse momento, segundo ele, representa aí 70%, 80% do direcionamento para a chamada virada da chave, ou seja, é quando a startup ela acaba realmente entrando no caminho do negócio bem sucedido, né? Na sequência, ele comenta também sobre os aspectos que são relacionados a ser compreensível o negócio, né? O negócio tem que ser de fácil compreensão. Não só o negócio, como negócio, modelo, produto. Startup que precisa explicar demais o seu negócio tende a não dar certo. Na verdade, ele nem se limita só às startups. Ele foca nas startups, que é o direcionamento dele, mas de uma maneira geral. Empresa que não tem clareza do seu modelo de negócio, do que é o seu negócio, ele precisa explicar por demais. Ou seja, se o mercado não prontamente entende para que serve aquela solução, aquela empresa, já tem alguma coisa errada e vai ser difícil a empresa ser bem sucedida por um motivo simples. As pessoas não entendem o que a empresa faz. Então, se não entende o que faz, não compra. Se não entende, não compra. Então, a grande sacada aqui é a gente enxergar o que faz com que o mercado compre. E quanto mais fácil for o entendimento, melhor para a empresa. Aí a gente tem a ideia de você ter um crescimento exponencial de mercado versus um grande mercado que é grande agora, que é atual. E aqui vem, segundo o Sam Altman, uma quebra de paradigma, né? É um conceito distorcido. Muitos investidores, inclusive, procuram mercados grandes. Por quê? Porque a tendência é que mercados grandes apresentem bons resultados. Quando isso é uma quebra de paradigma. No final das contas, o que a gente deveria encontrar não são os mercados grandes hoje. Por quê? Mercados grandes são competitivos e tem muitos players. O que a gente precisa encontrar são mercados que hoje são pequenos, mas que apresentam um enorme potencial de crescimento exponencial. É só você observar que quando lança, por exemplo, o iPhone, não existia mercado de iPhone, não existia isso. Simplesmente ele foi lançado, o mercado era minúsculo, a gente estava falando de às vezes algumas dezenas de milhares de aparelhos, de devices, né, de dispositivos. Mas ele tinha um mercado exponencial gigantesco de crescimento. E quanto mais rápido for esse crescimento de mercado, melhor, maiores as chances de ter potencial de crescimento.
Então, a grande sacada aqui é a gente conseguir identificar mercados que, num primeiro momento, eles são pequenos, né? Não que aparentam ser pequenos, eles de fato são pequenos, mas que possuem uma potencialidade de crescimento muito grande. Mercados que já são grandes tendem a ser mais competitivos e dificilmente eles vão explodir de tamanho. Mercados pequenos explodem de tamanho. Mercados grandes crescem, mas não explodem de tamanho. O mercado pequeno ele pode se multiplicar 20, 30, 50, 3 mil vezes. O mercado grande, para ele dobrar de tamanho, é um esforço gigantesco. Então, olha que interessante, é um contrassenso, né? É até algo que não é exatamente, digamos assim, intuitivo, né, nesse ponto, ok? Na sequência, ele fala um aspecto que está bem relacionado com isso, que são a questão das tendências. Por quê? Da mesma forma que a gente está observando mercados que têm potencial de crescimento, ele também comenta sobre mercados que têm as tendências que ele chama de tendências reais versus tendências que na tradução fala tendências falsas, mas na verdade ele fala de fake trends, né? É como se fosse tipo pegadinha, não era bem assim, parecia ser uma tendência positiva, mas não é tanto, né? E a referência que ele utiliza aqui é o seguinte: uma tendência real é quando alguns usuários early adopters, usuários mais ávidos por mudança de tecnologia, eles adotam, né, um produto, ou seja, perdão, eles compram um determinado produto, mas eles usam intensivamente, aquilo passa a fazer parte da vida deles. Essa é uma tendência real, porque significa que os early adopters eles vão ditar o ritmo de crescimento do mercado. Uma tendência que ele fala falsa, né, e na tradução na verdade estava escrito fake trend, né? Não é que é falsa exatamente, mas não tem a pegada tão forte. A grande questão é o seguinte: as pessoas compram os produtos, mas elas não adotam. Elas até compraram os produtos e serviços, mas elas não adotam esses produtos e serviços. Por exemplo, elas compram uma solução, mas aquela foi uma compra pontual ou não tem tanto envolvimento a respeito disso. É isso que ele chama da fake trend, né? Ou da tendência, que aqui na tradução seria a tendência falsa. O que quero reforçar aqui com você é, segundo as palavras do Sam Altman, a tendência real ela acontece, né? E ela é o que dá o potencial da virada da chave, é quando você tem um conjunto, ainda que pequeno, de consumidores iniciais, os chamados early adopters, né? Então aqueles que se arriscam mais em comprar soluções novas, mas eles usam com muita intensidade, porque isso vai ditar uma sequência que no futuro, pessoas que vão assumir essa tecnologia, elas tendem também a utilizar a tecnologia com bastante ênfase. Se eles apenas compram por comprar, é como se fosse comprar ingressos para um cinema vazio, né? Então os ingressos estão todos vendidos, mas o cinema está vazio e não tem ninguém assistindo, né? E depois não vai ter ninguém comentando na rede, ninguém vai estar discutindo sobre o filme, e ninguém vai estar discutindo sobre a série, o segundo capítulo da série, a continuidade do filme. Então ele perdeu o bonde, ele não vai dar virada de chave, né? E a gente está buscando o que a gente fala então da virada de chave, certo? Quando a gente fala de mercado, né, nesse momento falou de mercado, aí o próximo passo é lidar com as pessoas. E aqui tem uma pegada do fundador, certo? Vamos dar uma olhada? Então a gente tem lá a necessidade de ter um fundador que ele diz que é profundamente envolvido com o negócio. O termo, inclusive, que ele usa na palestra é um fundador que evangeliza. Olha que interessante. No sentido mais amplo da palavra, né? Do sentido de evangelizar significa eu defendo, eu afirmo, eu confio, eu dissemino essa informação. Então, um fundador de uma startup ele tem que estar profundamente envolvido com o negócio. Primeiro que, junto aos investidores, aqui eu falo com propriedade, né? Por também atuar como investidor, no fundo, a gente quer sempre escutar da startup o seguinte, né? A gente escuta assim, ó, blá, 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 eu vou me dedicar até a morte aqui, certo? É mais ou menos isso que a gente quer escutar como investidor. Então a gente escuta, você fala, não, porque a gente tem diferencial nisso, porque tem diferencial naquilo, porque tem isso, que tem aquilo, aquela coisa. E o investidor, no fundo, ele só está escutando assim, blá, 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 vou me dedicar ao negócio. Ele quer escutar isso.
Então, o fundador profundamente envolvido com o negócio aqui, ele está dizendo um fundador que consiga envolver as demais pessoas, que defenda o modelo de negócio, que acredite no negócio, que ele evangelize, ou seja, ele explique o negócio para as pessoas, todo mundo que ele conseguir encontrar, ou seja, aquele cara que acredita potencialmente naquela oportunidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas ele realmente tem que ser um fundador que defende o negócio, que evangeliza, que ele mostra. É por isso que na sequência o próximo item é importante, a ideia da ambição, né? A visão ambiciosa. Preste atenção. Aqui eu não estou falando ganância, não. Ganância leva ao erro. Aqui ele diz da ambição natural, de você crescer, de você querer desenvolver, do seu negócio pegar corpo, do seu negócio ter desenvolvimento. Então a visão ambiciosa é um aspecto que deve ser levado em consideração. Um empreendedor que não possui visão ambiciosa, provavelmente ele não vai fazer do pequeno negócio dele algo grande. Ele provavelmente vai se contentar com um pequeno negócio. E para startup, isto não funciona. Eu não estou dizendo que você precisa virar unicórnio e ter um valor de mercado de $1 bilhão. Não há necessidade disso também. Mas você tem que ter ambição para acreditar, no mínimo acreditar, que o seu negócio tem potencial de crescimento. E aí, por conta disso, que uma vez que você tem essa visão ambiciosa, a gente vai ter que ter um negócio que também, além da visão do gestor, ele também envolva as pessoas. Olha que interessante. O negócio é envolvente. É tão envolvente que ele consegue atrair colaboradores. E não é só atrair pelo emprego, é atrair pela oportunidade de trabalho, obviamente, e fazer com que essas pessoas se dediquem a um propósito. Qual que é o propósito? O crescimento da startup, o atendimento da startup dentro daquelas considerações. À medida em que a gente consegue envolver essas pessoas e faz com que essas pessoas venham trabalhar para o nosso negócio, se envolvam e passem, inclusive, a contribuir, ou seja, disseminar esse envolvimento junto aos seus clientes, parceiros, fornecedores, aqui sim a gente começou a fazer um direcionamento correto do que a gente pode dizer de uma startup que vira chave. Porque aqui você está falando não só de você como fundador, mas você está conseguindo realmente que as pessoas elas também trabalhem no seu negócio e compartilhem com você esses conhecimentos. Perfeito? Seguindo aqui, então, além da questão do negócio envolvente, né, que vai atrair colaboradores, vão se dedicar, a gente tem que ter confiança. O fundador tem que ter confiança. Aqui, o Sam Altman abre várias coisas. Ele fala da confiança no que vai ocorrer no futuro em seu mercado. Ele até diz o seguinte, você pode até estar errado, você pode até não bater essa questão, mas ele quer que você tenha o que a gente chama lá de confiante e definitivo. Não é o que eu acho, vai acontecer isso. Ele até reforça, você pode até estar errado, mas a confiança tem que ser relevante. Porque se você não tiver confiança, ninguém terá. Então, ainda que você precise fazer ajustes no futuro, mas você tem que confiar que o caminho trilhado por essa startup é esse. É esse o direcionamento. Então, uma vez que você consegue enxergar esse direcionamento, você vai conseguir definir, então, uma trilha de confiança. E muitas vezes o que acontece é que, na prática, o próprio fundador, os colaboradores, né, os founders, eles conseguem realmente alcançar isso por conta da confiança do que vai acontecer com o futuro. É um paradoxo em que o futuro é construído pela sua própria confiança, né? E isso é algo que tem que ser levado em consideração, uma vez que existe uma complexidade muito grande aí de variáveis e de situações que de fato possa acontecer. Uma vez que você tem um negócio que envolve, atrai colaboradores, você confie bem, você vai ter que fazer uma transição do seu modelo mental. Esse modelo mental, ele comenta o seguinte, as startups elas começam a ter um foco muito profundo, sabe no quê? No produto. E depois, põe no mercado. E depois, muitas vezes não chega. Então, olha que interessante. Ele defende que você faça a transição. Não é que você vai começar contigo, você vai começar sempre com foco no produto. Inevitavelmente. Então, você e talvez seus sócios, vocês estão focados no produto,
a tendência é voltar os olhos para o produto. Está tudo bem e está tudo certo, faz parte do modelo de negócio e faz parte do momento do negócio. Só que em algum determinado momento tem que ter a virada da chave. E a virada da chave é quando você faz a transição do foco no produto. Aqui tem um passo intermediário que sai do produto, vai para o mercado e depois do mercado vai ter um foco no time. O que é o time? O foco agora está nas pessoas dentro da startup, que elas conduzem os negócios com maestria, com cautela, com gentileza, né, com coragem, e eles seguem tal qual se os proprietários assim estivessem conduzindo as atividades. Quando você consegue tirar os olhos do produto, depois num momento intermediário, você tira os olhos do mercado e foca no time, o time vai olhar para o produto, para o mercado. Lógico que ele vai. Mas aí é você como gestor fazendo com que sua empresa funcione autônoma. E aí a empresa funcionando autônoma, ela cresce. E é por isso que aí a gente na sequência tem justamente esse ponto. Ele diz o seguinte, né? Você precisa ter alguém dentro da empresa que gere ideias constantemente. Ele até alerta. Não adianta ter muitos. Não é para você ter um monte de funcionários gerando ideias, porque quanto mais ideias você tiver, se você tiver muita gente gerando ideias, as startups não vão ter tempo para conseguir processar ou colocar essas ideias para funcionar. Mas precisa ter gente gerando ideias o tempo todo, sendo que essas ideias elas têm uma característica específica. Elas têm que ser ideias de gente que é otimista. Não adianta ter pessimistas no mercado, porque no seu time, tá? Porque o mercado ele já vem dando voador e dando, né, murro de mão fechada na sua cara. É assim que funciona. Então, o pessimismo já vem de fora. Deixa ele para o mercado. Precisa ter gente otimista, proativa e que gera ideias. De novo, não pode ter muitos dos colaboradores gerando ideia, porque senão você entra numa espiral que você não consegue atender nenhuma. Mas precisa ter uma ou algumas poucas pessoas no time que consigam gerar ideias em escala industrial até, justamente, para conseguir desenvolver realmente e não perder esse jeitão até infantil, né, que a startup tem. E isso, esse próximo item conversa muito bem, que é o que, não que o Sam Altman fale disso, aqui sou eu fazendo uma pequena tradução, que ele diz o seguinte: modelo beta constante. O Sam Altman traduz essa questão, quando fala modelo beta, é que você está em teste, você está em desenvolvimento o tempo todo. Na verdade, ele falou outras palavras. Isso aqui é uma intervenção minha aqui, só para ser pedagógico, vamos colocar assim. Ele coloca o seguinte, ele quer pessoas que dizem o seguinte: deixa que eu faço, deixa comigo, não se preocupe, eu me viro. A maior parte das pessoas nas empresas, elas refutam problemas, elas querem distância de compromisso e atividades. Então são raras as pessoas que pensam, e é isso que ele fala, o modelo de pensamento, tá? O modelo intelectual. São poucas pessoas que falam assim: não, deixa comigo que eu me viro, né? Não se preocupe. Ou até uma outra frase que ele fala, que ele diz assim, né? Que ele, no inglês é I got it, né? Que significa é comigo, eu me viro, tá? Relaxa, tá? Ou eu entendi, deixa comigo, eu me viro. Esse modelo beta tem um peso muito interessante, porque ele vai redefinir o quê? Ele vai definir a ideia da startup estar sempre em evolução, estar sempre em desenvolvimento. Muito de uma frase também que ele fala que é assim, vamos ver, né? Vamos ver como soluciona isso, né? Não é assim, vamos ver onde vai dar. Não é vamos ver onde vai dar. Diz o seguinte, vamos tentar solucionar essa questão, né? E vamos fazer até conseguir. Deixa comigo, eu me viro. Vai lá que faz aí a sua parte aí que eu vou fazer a minha. E falta colaboradores para fazerem isso. Tá? Olha que interessante, você consegue até se diferenciar junto ao mercado com coisas simples, né? Se você tiver interesse em seguir aí a carreira trabalhando numa startup ou o que quer que seja, né? Você vê, às vezes é só uma forma como a gente pensa, tá? E aí ele reforça, de fato, as questões de foco na ação. Não pode ser chaveco, né? Eu costumo dizer o seguinte, tem outros pensadores também que falam, eu defendo essa frase, que é: eu não escuto mais o que as pessoas falam. Eu escuto o que as pessoas fazem. Porque o que as pessoas fazem fala muito melhor do que as palavras que elas utilizam.
Então, o discurso de fazer, o discurso de foco na ação, ele tem um peso grande. Por quê? Porque aqui a gente está falando justamente do que precisa ser feito, o que você vai fazer para com que as coisas aconteçam. Sempre que a gente pensa em objetivos da startup, a gente tem duas variáveis. Uma, as ações que você vai aplicar, e a outra, o tempo despendido. As duas se complementam, né? O tempo é uma variável incontrolável, você vai ter que gerenciar essa questão. O que você vai fazer nesse intervalo de tempo? Isso é algo que você pode gerenciar. Para a gente poder finalizar, então, o último aspecto aqui que eu destaco, né, da apresentação dele é que se a gente precisa de gente, né, otimista, então significa que a gente tem que deixar de lado aqueles aspectos das crenças limitantes. Ah, não vai dar certo. Ah, não sei. Ele até fala uma frase muito interessante, que ele diz o seguinte, né? O benefício da inexperiência. Ele fala o seguinte, não é que a pessoa que sabe bastante é um problema, não. Não é isso. É aquela pessoa inexperiente que ainda não teve a oportunidade ou desprazer de alguém falar que não era possível. Ela não sabe que é impossível. Então tem aquela frase lá que alguns dizem que é do Sun Tzu, né, Arte da Guerra, outros dizem que é do Mark Twain, que diz o seguinte, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. E isso aqui é muito interessante nas startups. À medida em que eu não sei se algo é possível ou não, o que eu faço? Eu vou lá e faço. Eu não sei se é impossível. Eu só vou lá fazer. Aí nessa de lá fazer, foco na ação e aí com isso você acaba de fato aplicando as questões. Legal esse conteúdo, bacana, direcionado? Então, trago para você um pensador, trago para você uma referência de mercado, Sam Altman, trago para você um conteúdo que faz com que você consiga virar a chave da sua startup. Peço para você, se esse conteúdo fez sentido, curta já esse material, compartilhe esse material e inscreva-se no nosso canal. Mande suas dúvidas, elas serão respondidas aqui sempre, certo? Todos os momentos eu respondo a todas as dúvidas, inclusive suas dúvidas podem se tornar conteúdos futuros. Se tem alguma necessidade, tem alguma demanda, mande para a gente aqui, a gente também vai responder, ok? Eu fico por aqui, desejo um ótimo negócio, até a próxima transmissão, valeu!